Portanto, no seguimento do vídeo anterior, nós temos o nosso processo, que é a parte de fazermos a monitorização de algumas variáveis relativamente ao solo, e para isso, para nos dar informação como é que estão a decorrer esse processo, precisamos dos elementos sensores. E os elementos sensores, vamos passar a explicar o elemento para monitorizar a temperatura. Este sensor, como podem verificar, ele é à prova d'água, e a ideia de ser à prova d'água é porque ele vai estar, portanto, imergido no solo. Este sensor é um sensor que tem algumas características, portanto, próprias, assim como vou passar a explicar no sensor de umidade. Contudo, este sensor é um sensor que dá-nos informação digital. O sensor para a umidade ao solo é um sensor que é capacitivo, depois já vamos também explicar, e é anticorrosão. O que é interessante também, porque se vai estar no solo, tem que ter algumas especificações. Contudo, podem ver que tem aqui a parte eletrónica e, portanto, todos estes sensores, para depois estarem em segurança, vão ter que estar assemblados, e vamos passar a explicar isso depois nos vídeos seguintes. Uma das coisas importantes que também temos relativamente aos sensores é a gama de detecção, portanto, em termos de temperatura, e a gama em termos de umidade. Relativamente a um e ao outro, podemos, como são tecnologias diferentes, como é analógica ou até digital, iremos depois também explicar qual é que é a diferença entre um dado analógico e um dado digital. Isso é importante porque depois os controladores têm entradas digitais e entradas analógicas e, portanto, elas têm que ser de acordo com a informação de cada um dos sensores. Para podermos verificar, então, a diferença entre um sinal analógico e um sinal digital, vou ligar agora a uma fonte de alimentação. Aqui, esta placa, isto é uma placa que normalmente usamos para a parte de fazermos ensaios, portanto, é uma placa de ensaios. Tem um barramento de alimentação positivo e negativo, e que é uma das preocupações que devemos ter sempre que estamos a trabalhar com circuitos alimentados por corrente, e neste caso corrente contínua, de que as cores, e estão a ver o vermelho e neste caso o azul, que seja para a tensão positiva e para a referência, neste caso o ground ou o zero. Portanto, temos aqui a fonte de alimentação contínua com 5 volts. Vamos proceder à parte da alimentação. Portanto, cá está. E neste caso, o que é que vai acontecer aqui? Vamos pegar... Sabemos que normalmente não tem osciloscópios em casa, e, portanto, mas é só para fazermos esta demonstração. O que normalmente tem em casa é um multímetro, e vamos ver exatamente a diferença, porque enquanto que um mede, portanto, valores em amplitude, o outro mede valores digitais. E neste caso, ao colocar-nos aqui, vou passar a explicar aqui esta questão, e vamos verificar aqui uma variação. Portanto, à medida que tapamos, no fundo, o fluxo da luz neste sensor, isto é um elemento sensor, portanto, que varia conforme a intensidade da luz que lhe é aplicada, temos uma informação agora digital correspondente a esta informação que estamos a ver em termos analógicos. Portanto, no segmento do que vimos anteriormente relativamente aos sinais analógicos e digitais, a instrumentação desenvolvida é uma instrumentação modular. E, portanto, podemos acrescentar mais sensores, e neste caso, este sensor que tivemos a monitorizar, que é um sensor que varia a sua resistência conforme a intensidade da luz. Se repararmos, podemos acrescentar ao nosso sistema de instrumentação este sensor e vamos obter um candeeiro, por assim dizer, automático, ou seja, quando está à noite liga, e quando está regulado para a luz de incidência solar, a luz natural, ele desliga. No sentido de terminarmos esta explicação, importa dizer que isto é parte da instrumentação. No vídeo seguinte, iremos colocar em prática todas estas informações que vos foram transmitidas e, portanto, até já!